Quando a gente procura sobre maquiagem vintage, o que mais se encontra são tutoriais baseados nos looks das estrelas de cinema. Mas eu queria aprender era como as mulheres comuns se maquiavam no dia a dia. Por isso eu comprei um livro de beleza que foi publicado aqui no Brasil em 1945. E nesse vídeo eu vou seguir com vocês o passo a passo de uma make comum dos anos 1940. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Uma das poucas coisas que eu gosto nesse livro é a sequência em que ele apresenta as informações. Muito próxima da ideia atual de que não adianta ter os melhores cosméticos se você não tiver o mínimo de cuidado com o corpo. Coisas tipo tomar água, usar protetor solar e comer, sei lá, frutas e salada de verdade ao invés de um monte de suplementos industrializados e cuidar da pele, que foi exatamente o que eu fiz seguindo a rotina de skincare do próprio livro antes de testar a maquiagem que eu já ensinei neste vídeo que a gente tem aqui no canal. E antes de a gente começar, eu já aviso que eu estou usando produtos modernos, porque eu não sou a doida da Erin Parsons que usa produto original de época que já passou da validade. Então, este vídeo é o primeiro da série Makes Históricas com produtos modernos. E se você, pessoinha arrombada que tá aí do outro lado, estava sonhando em começar a digitar um comentário para dizer "Nossa, mas ela tinha que usar os produtos originais da época", me manda o teu e-mail e a tua conta que é para eu te mandar as taxas de importação e também a conta do meu dermatologista. Procurei produtos modernos que tivessem uma textura parecida com os originais da época, mais ou menos como eu fiz naquele vídeo da maquiagem dos anos 1910. Mas aqui para 1940 é até mais seguro, porque a gente está falando de uma época onde a maquiagem já não era um tabu, nem coisa só de teatro e cinema, e a indústria cosmética estava muito bem estabelecida. E investia uma grana pesada em publicidade não só para vender, mas para ensinar o público feminino a usar os seus produtos da melhor maneira possível. E assim como hoje em dia, um bom marketing de influência era fundamental para isso. E frequentemente, tanto os produtos quanto as técnicas de uso eram mostrados ao público ligados a figuras de destaque, principalmente do cinema. No capítulo sobre maquiagem, o livro Azul da Beleza apenas teoriza um pouco sobre uma coisa que é bastante falada nas redes sociais no momento. A tal da coloração ou cartela pessoal, ou seja, saber quais cores ficam melhores em você considerando cor do cabelo, cor da pele e o contraste entre essas duas cores. E é justamente graças à publicidade da época que a gente consegue ter uma ideia um pouco mais exata, um pouco mais próxima do que realmente eram essas paletas de cores e quais eram os conceitos de harmonia de cores na época. A marca Helena Rubinstein publicava anúncios de página dupla em várias revistas femininas com esse tipo de informação. Ela ensinava a identificar a coloração pessoal ao mesmo tempo em que indicava quais produtos da marca ficavam bons para cada mulher. De acordo com essa paleta, por exemplo, eu sou uma morena exótica, o que é basicamente a minha paleta mesmo. Eu sou inverno profundo e com contraste médio para alto, dependendo da época do ano. Seguindo a dica do livro, a primeira coisa que eu fiz foi medir o meu rosto para determinar o formato e confirmei que o que eu tenho mesmo é uma bela cara de lua cheia. E que tendo o rosto redondo e um pescoço curto, basicamente o meu corte de cabelo tá todo errado, mas é o que tem para hoje, então vida que segue. E enquanto a gente se prepara para ir para a maquilagem, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e considere contribuir para que a gente possa continuar trazendo esse e outros tipos de conteúdos. Você pode adquirir as canecas exclusivas do canal, com o link que está aqui em cima no card, mas você também pode mandar para a gente um Pix ou um Valeu Demais, ou para uma coisa um pouco mais longa, você pode se tornar um membro aqui no sistema do YouTube ou lá no apoia.se/Modista do Desterro. É com essas contribuições e com os likes e comentários de vocês que a gente mantém o canal funcionando e trazendo cada vez mais conteúdo histórico gratuito, de qualidade e em língua portuguesa para vocês. Estou com a pele limpa, estou com a pele hidratada e o que eu vou fazer agora é passar um primer. Porque, apesar de primers não existirem na época, ele vai me ajudar a conseguir uma coisa que se conseguia com os cremes hidratantes do período. Existia um hidratante específico dessa época, chamado de Vanishing Cream,
que uma das coisas que ele fazia era justamente dar uma disfarçada nos poros e na linha do rosto. Graças àquela rotina de skincare do livro, a minha pele tá bem melhor, eu estou sem acne e os melasmas da gravidez desapareceram, não, eles diminuíram consideravelmente, então o trabalho que eu tenho que fazer de preparação de pele agora tá bem mais suave. Então, como as bases de 1940 eram consideravelmente mais translúcidas e fluídas do que as que a gente tem hoje, eu vou usar uma outra alternativa que é o BB Cream. Deixa eu dar uma olhadinha nas instruções do livro. Começando... é para aplicar com os dedos, não vou poder usar minhas esponjinhas, então. Começando com o dedo médio da mão direita, eu vou aplicar no centro da testa. Meu espelho tá aqui, gente. No centro da testa, no meio de cada bochecha, na ponta do queixo e de cada lado. Eu tenho que tomar cuidado porque senão o YouTube me derruba, porque o decotão aqui tá cada lado do pescoço. Agora com a mão esquerda, gente, vai ser a desgraça fazer isso aqui com a mão esquerda, não tenho coordenação motora não. É só pra sujar o dedo assim com um pouco de base e vir espalhando. Acho que é isso. Ok, acho que a cobertura ficou ok. Isso aqui é uma maquiagem do dia a dia, não é uma maquiagem de estúdio, então ela é realmente muito mais suave do que as atrizes costumavam usar e foi justamente por isso que eu quis testar. Na sequência a gente vai passar pro blush e a autora do livro é muito categórica de que blush bom é blush cremoso, independente de tipo de pele. Tem um blush mais rosado, que é tipo um rosa envelhecido, que é muito bonito. E tenho um blush mais avermelhado. Qual que eu vou usar? Vai depender da cor do batom. E ela diz que isso aqui é muito importante, porque você tem que harmonizar a cor do seu batom com a sua roupa e você tem que harmonizar a cor do blush com a cor do batom. Eu realmente tô na dúvida, porque eu acho que o rosa vai me deixar muito apagada, porque essa maquiagem é muito discreta. Ou eu vou tacar vermelho, porque é 1940, né? Vamos tacar vermelho, então. O rosinha vai ficar pra depois. Vamos ver a posição do blush no livro. Tá aquela coisa sun-kiss, né? Só que, de acordo com o livro, por causa do formato do meu rosto, eu não se usava contorno. Então, ele diz especificamente para dispensar contorno, a menos que você fosse um especialista, um profissional, porque a chance de dar ruim é muito grande, realmente, de fato. Eu não usaria contorno nessa maquiagem. Eu não usaria contorno nessa maquiagem de jeito nenhum. Eu usaria um bronzer, mas eu vou usar a técnica do livro. Olha, assim, olhando no espelho, funcionou. Vou fazer o outro lado agora. Para os meus dois queixos, ela manda usar blush também. A gente vai morrer! E aí, né? É um bagulho muito questionável, né? Mas o que eu não faço por vocês, né? Olha, não ficou tão ruim. Eu achei que isso aqui ia ficar muito pior. Assim, claro, a esponja ela tira um pouco do produto, né? E ele fica mais suave, mas ainda vai pó por cima, então. Bendita seja a esponja de maquiagem. A esponja de maquiagem era usada nessa época? Era, mas só para o maquiador profissional. Isso aqui era uma coisa que só Hollywood usava, por exemplo. Não era o tipo de coisa que estava disponível em qualquer loja de cosmético. Uma outra coisa que o livro fala é que em casos em que a mulher sentisse necessidade de destacar alguma parte do rosto ou elevar alguma parte do rosto, lembrar que um pó mais claro do que o rosto dela faria com que determinadas áreas se destacassem e um pó mais escuro encobriria partes. É a lógica do contorno, tá, gente? Então, eu vou usar, para algumas áreas do meu rosto, o pó translúcido, que era uma coisa que não estava acessível para todas as mulheres, assim como as esponjinhas, era uma coisa mais usada em cinema mesmo. Mas por que eu estou usando o pó translúcido? Porque eu já encontrei em revistas brasileiras desse período de 1940 menção a se utilizar farinha de arroz e amido de milho como pó e que vai fazer um efeito muito parecido com o pó translúcido. Então, eu vou usar o pó translúcido da Playboy, porque aqui a gente gosta de maquiagem BBB, boa, bonita e barata. Acho que tá
Assim, no espelho tá bonito, não sei como é que tá na câmera, no espelho tá legal. Sempre fica diferente na câmera, a câmera fica mais clara, né? Pro restante, pra selar o restante do rosto, pó compacto, que era o que estava disponível na época. Inclusive, o livro fala que se você tiver problemas em encontrar uma base que seja do tom da sua pele, você pode fazer a correção dela com o pó compacto. E que durante o dia você procurava utilizar um pó compacto da cor mais próxima da tua pele, e à noite se podia utilizar o pó compacto um pouco mais claro, embora um tom no máximo, porque mais do que isso teria efeito contrário, tá? Você ia ficar com cara de palhaça. Tipo aquelas fotos antigas dos anos 2000, quando o pó translúcido apareceu e a galera ficava com o pó translúcido que estourava na balada. Normalmente, eu usaria esse pó compacto da Vult, que a minha cor é a V420, mas que ele é exatamente do tom da minha pele. Porém, o livro fala várias vezes. Inclusive, na primeira vez que cita, tem uma nota do tradutor dizendo que eles preservaram o mesmo nome do tom original para que ficasse mais fácil a compra do pó no Brasil. O que significa que ele era vendido com o mesmo nome, que é o pó Rachel da Max Factor. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar Max Factor? Não, eu vou usar Max Love. Nossa, que trocadilho horrível. Eu vou usar um pó de rosa mosqueta da Max Love, que é rosado. E ele é muito parecido com as cores que eu já vi de maquiagens da época preservadas. E ele dá um acabamento muito bom na pele. Só que o livro diz para ser muito generosa no pó. O livro diz literalmente para parecer que você caiu dentro do pó. Eu imagino que pode vir a ser um bagulho muito barato na época. Então eu não vou nem limpar, tá? O meu puff, eu vou tacar pó. Ah, o que se usava para isso? Tá aparecendo aí na tela para vocês o tipo de puff que se usava para pó. Ainda não eram os pincéis como a gente conhece hoje. Mas eu vou usar minha esponjinha veludada porque é o que tem. Então, taca pó na cara da modista. Ah, e outra coisa, ele diz que não é pra dar batidinha, não, é pra esfregar na cara mesmo. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo, um pincel muito fofo ou algodão pra tirar o excesso da cara. Eu vou usar um pincel moderno mesmo. Licença que eu preciso limpar a mesa que eu já fiz besteira. Passado esse cosplay de Gasparzinho, ela diz pra pegar um algodão ou uma toalhinha úmida e tirar o excesso de pó que ficou nas sobrancelhas e nos lábios para poder começar a cuidar dessas partes. Então, eu vou usar o lencinho umedecido mesmo. Apesar de ela falar na ordem, primeiro para cuidar dos lábios, eu sou uma pessoa desastrada. Então eu vou fazer os olhos primeiro, obviamente. Caiu essa desgraça desse pó no meu olho. Ui. Vou deixar os lábios para depois. Vamos cuidar da pálpebra. A pálpebra não, da sobrancelha. Como é que a sobrancelha era preenchida nessa época? Lápis de sobrancelha. Pentei a sobrancelha para cima, vou começar a preencher primeiro com o marrom, muito suavemente. Embora as sobrancelhas de 1940 sejam mais arqueadas, aquela coisa super arqueada era típica das atrizes de cinema. E o próprio livro fala para evitar esse tipo de sobrancelha muito arqueada, porque você precisaria de um profissional que entendesse muito do que hoje a gente chama de visagismo, para harmonizar a sobrancelha. Então, que era melhor fazer aquela medição canto de olho, canto externo, meio do olho e aqui o cantinho. Inclusive, aqui no cantinho, a gente precisa dar uma alongada na sobrancelha. Ah, pelo milagre da edição. Ela fala sobre o preto também, para usar o preto por cima, mas eu realmente não... Eu tô com medo de que fique muito pesado, então eu vou pegar leve nisso aqui. Nossa, minha sobrancelha tá toda torta, gente. Tá toda cagada hoje. A pessoa que tá sem tempo pra ir no salão tá gravando isso aqui num domingo à noite. Que é quando dá. Vamos tentar arrumar com isso aqui. Já ficou melhorzinha. Tá longe do ideal, mas é o que tem pra hoje. O que a gente vai fazer com os olhos agora? As cores de sombras ainda eram um pouco restritas na época. E como eu tô seguindo a questão da paleta de cores indicada, eu fico mais restrita ainda. Então, deixa eu achar minha sombra aqui. De acordo com a paleta, a cartelinha de cores lá, a sombra que é indicada para mim pela combinação de cor dos olhos e cor do cabelo é uma sombra verde. Então, eu tenho aqui uma sombra em bastão, uma leve cintilância, que eu acho que ela vai funcionar. O que o livro diz? Aplique no centro dos olhos e vá puxando para as laterais. O que nos falta agora? Uma camada muito fina
de lápis preto bem rente à raiz dos olhos. Bem rente à raiz dos cílios, perdão. Porque essa make não tem delineador. Sim, nós estamos falando de uma make de 1940 que não tem delineador, gente. Então, vamos pegar um lápis preto, de preferência à prova d'água. Deixa eu dar uma pontadinha nele. E nessas horas é importante que quando você for aplicar, você não aplique assim. Você aplique assim, ele com a ponta voltada para os cílios. Eu vou deixar o rímel para o final. Vamos cuidar dos lábios. Como eu vou pegar um vermelho parecido com o do blush, tá? Eu não tenho muita coisa para corrigir do formato dos meus lábios em relação àquilo que tá dentro do livro, com relação ao formato de boca. Então, eu vou seguir o contorno dos meus lábios. E uma coisa que vocês estão vendo, eu tô aplicando ele assim, né? Que é pra preencher as ranhuras laterais do lábio. Isso é uma dica do próprio livro. E aí agora você pressiona os lábios de cima contra os lábios de baixo para ver onde é que vai ficar a linha do batom. Outra dica do livro, tirar o excesso com um pedaço de papel ou algodão. E existiam papéis vendidos especificamente para tirar o excesso de batom, tá, gente? E o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o pó compacto. No caso, elas usariam o pó compacto. Eu vou usar esse aqui que já tá no uso mesmo. E a gente vai passar a camada de pó por cima do batom. Ok, ficou essa cor esquisita. E aí, dica do livro, você vem com o batom de novo e passa uma outra camada por cima disso aqui, porque essa técnica do pó é a garantia de que o seu batom vai durar o dia inteiro. Pra quem me pergunta, esse aqui é um batom da Handayan, é uma marca coreana, se eu não me engano, essa aqui é a cor 04 deles. Vende pela Shopee. Vamos terminar os nossos olhos agora, né? Porque a autora do livro é terminantemente contra o uso de cílios postiços e também é contra o uso de rímel no dia a dia. Mas ao mesmo tempo que ela fala que o rímel, no uso de rímel no dia a dia é muito exagerado, mas tem muitas mulheres que fazem. Ou seja, muito provavelmente isso era prática comum. Então, é só passar o rímel assim, sem fazer o movimento de zigue-zague, porque senão vai ficar muito artificial. Lembrando que nesse momento as máscaras, o rímel, ainda eram aquele modelo cake. Ainda era um tabletinho, tá? Que você molhava o seu pincel em água ou em vaselina e aí você ia penteando, que é o modelo que surge no começo do século XX. Mas já estava começando a aparecer, a partir de 1945 já começa a aparecer o rímel assim, então é com este aqui que eu vou. Mas sem fazer o zigue-zague, eu vou só pentear o cílio pra cima e vou fazer uma camada só. Nada embaixo, tá? Absolutamente nada. Só que eu acho que eu tô muito um aspecto empoeirado, né? E provavelmente era isso mesmo o aspecto de uma maquiagem da época. Mas isso aqui não tem fixador nenhum, exceto o primer que eu botei embaixo, né? Então o que eu vou fazer... Senhor modista, tem por um acaso uma bruma fixadora aqui atrás de mim? Muito obrigada. Isso. Eu vou só dar uma camadinha de bruma fixadora. Não existia na época. Não existia na época. O que os maquiadores usavam em estúdio? Uma mistura de água destilada com glicerina bidestilada. Um leve efeito glow, mas nada muito exagerado. Agora vamos arrumar o cabelo e botar a roupa decente pra ver se isso aqui funciona na vida real. Olha, com um look um pouco mais vintage, ele até parece fazer um pouco de sentido mesmo. É uma coisa mais rápida pro dia a dia, né? Eu levei mais tempo fazendo porque eu tô aqui fazendo com vocês, mas esse é o tipo de coisa que você faz em 10, 15 minutos no máximo, de manhã cedo, e... realmente, é uma coisa mais prática pro dia a dia, mas eu sinto falta de algumas coisas que eu uso habitualmente, como o delineador, ou até uma sombra mais trabalhada, mais um degradê para abrir um pouco mais os meus olhos. Senti falta de alguma coisa aqui embaixo e senti falta do meu iluminador e do meu contorno habituais. No fim das contas, eu acho até que o blush ficou mais suave do que todo mundo imaginava no começo, né?
Não é uma cor com a qual eu tô acostumada nos meus olhos, mas até que eu gostei. Talvez eu vá usar um pouco mais. Mas, enfim, vocês aí nos comentários me contem o que vocês acharam dessa tentativa de seguir um tutorial original de 1945. E me contem também qual é a próxima época que vocês esperam ver aqui nessa série. Ah, antes de qualquer coisa, deixa eu avisar pra você, se você quer ver o look completo, tá? Mais detalhes. E eu falando sobre os acessórios e o broche e tal, o meu look completo tá lá no Instagram também. Esse Instagram que tá aparecendo aí na tela pra você. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda e de maquiagem que a gente já tem por aqui e que eu separei pra você com todo carinho.